Você já viu esse quadro? Você conhece a lenda do garoto que chora? Ah, os anos 80. Época de exageros, cabelos compridos, discos rodados ao contrário. Vixe, gente, será que ela comprou minha boneca? E muitos mistérios. Quer saber mais? Então vem com a gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Raspa Pop! Vida longa e prosperidade! Eu sou Marcelo Pacheco. E eu, Jorge X. Nós somos o Raspa Pop! O assunto de hoje, inaugurando temas aí de histórias sinistras, Põe sinistro nisso! nós vamos tratar de uma lenda urbana que ficou muito famosa aí nos anos 80 e 90, que foi perpetuada através de um tabloide britânico chamado The Sun. Ah, você que pensa que fake news é uma invenção da atualidade, presta atenção nisso aí. Nessa época, o jornal The Sun estava sofrendo com uma concorrência aí do outro tabloide chamado The Daily Mirror, e como são ambos jornais sensacionalistas, eles buscavam assuntos que fizessem com que o público comprasse mais jornais, né, gente? Continuassem comprando, e comprando, e comprando, e comprando. E com isso, eles pegaram um fato, né, que foi muito narrado na época, onde ocorreu um incêndio e um bombeiro relatou que, apesar da casa toda ter queimado na ocasião, teve um quadro que sobreviveu a esse incêndio, não queimou, permaneceu intacto, né, Jorge? Isso é esquisito mesmo, hein? Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder! E isso foi suficiente para que o The Sun fizesse uma reportagem falando que os quadros desse pintor eram amaldiçoados. O pintor era um veneziano nascido em 1911 chamado Bruno Amadio, ou Amadio, que adotou vários pseudônimos, dentre eles Giovanni Bragolin, J. Bragolin, dentre eles Giovanni Bragolin, J. Bragolin e etc. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Ele faleceu em 1981 em Pádua, na Itália, e vários rumores sobre essas pinturas que realmente são sinistras, né, Marcelo? Sem dúvida. Mostram crianças em pleno sofrimento, expressão de angústia, de tristeza. Um quadro que ficou muito famoso não só lá fora, na Europa, onde eles viralizaram rapidamente, porque foram feitas muitas cópias, né, muitas impressões desse quadro. Foram. Eles eram vendidos de forma bem barata em qualquer lugar. Isso tornou bem acessível, né, E Marcelo? veio parar também aqui no Brasil, né? Eu particularmente, eu tive contato com esse quadro que nós estamos mostrando aí. Quando eu era bem criança mesmo, na minha rua mesmo tinha um vizinho que tinha um quadro desses. E aquela imagem já me assustava mesmo sem eu conhecer toda essa lenda urbana. Te assustava? Imagina se você tivesse o mesmo quadro dentro de casa, que foi o meu caso. Minha mãe comprou esse quadro aí. Depois de muitos anos que disseram pra ela também que o quadro era amaldiçoado, eu não sei nem que destino que ela deu ao quadro, meu irmão. Mas era meio estranho mesmo, parecia que tinha um peixe engolindo o garoto, né, quando você virava de lado. Depois eu fiquei sabendo dessa lenda aí, aí eu fui dar uma outra olhada no quadro que ficava na parede lá da casa do vizinho. Você começa a ver as coisas que você não tinha percebido, né? Exatamente. Aí depois que a gente vê, não tem como desver, né? Como a gente fala por aí. Vamos falar um pouco sobre o pintor, né, Jorge? Sim, sim. Marcelo, para alguns, o Bruno não passava de um pintor medíocre. Pintava a natureza morta, paisagens, e a má fama dele foi o que acabou deixando o trabalho dele. Isso para a posteridade, porque... É verdade. Se não fosse isso, a gente não ia saber nem estar falando aqui sobre o assunto. Não, jamais. Infelizmente, o que viraliza é o que é mais sensacionalista, né? Então, Marcelo, conta pra gente aí algumas das versões sobre essa então maldição desses quadros, o que teria acontecido. Bom, a começar que não existe uma precisão absoluta quanto ao número de quadros que ele teria pintado. Algumas versões falam em 27 quadros, outras em 28, eu já vi um outro que fala que são 50 quadros. A verdade é que a gente nunca vai ter certeza absoluta, né? Existe uma gama de falsificações. E os outros pintores receberam encomendas para reproduzir. Bem, ou seja, aquele tema, depois ele passou a ser muito solicitado, né? Tema de crianças chorando, por isso que não há muita precisão sobre o número de quadros que... A verdadeira onda nos anos 80, Verdade. em torno desses quadros. Existem várias versões dessa lenda. Por que essa lenda perpetua até o dia de hoje, né? De que esses quadros são amaldiçoados? Uma delas
reza que o Bragolin, que na verdade era Bruno Amadio, ele, por não conseguir vender os seus quadros, ele acabou tendo que fazer um pacto com o diabo. Aliás, esse tema de pacto com o diabo é bem comum na cultura pop, né? Mas é sinistro pra caramba. É, aquela coisa do artista que tem talento, mas não consegue atingir o sucesso por um motivo ou outro e acaba tendo que recorrer aí ao capiroto para conseguir vender o seu material e atingir o sucesso. Mas em que consistia esse pacto, do caso? Então, normalmente o que a gente mais vê na cultura pop é o artista fazendo um pacto com o demônio, ou seja, eu te dou minha alma, te garanto que depois que eu morrer a minha alma é sua. Estilo encruzilhada, né? É, mais ou menos desse estilo. É você, Satanás. E você vai me dar, em troca disso, então, um sucesso em vida. Fama. Aí a lenda reza que o Bragolin, ou o Amadio, né, teria feito um trato diferente com o capiroto. Teria falado o seguinte: não, você me dá o sucesso e eu não vou te dar só a minha alma. Tá? Na verdade, eu nem vou te dar minha alma, eu vou te dar a alma. Só uma coisa melhor. Melhor, mais numerosa, meu quantitativo. Eu vou te dar a alma daqueles que comprarem os meus quadros. Então, por isso, todas as pessoas que tinham o quadro, né, ou uma reprodução do quadro do Bragolin em suas residências, acabavam trazendo uma energia muito negativa para a sua vida, perdiam emprego, casamentos eram desfeitos, mas quase tudo terminava no incêndio, né? Marcelo, existe outra versão que ele, não sei se ele adotou o menino ou se o menino era filho dele. Os caras botam até o nome do garoto, se era Dom Bolio, o nome do menino. E ele usava esse garoto como referencial para todas as pinturas. E para fazer o garoto chorar, ele acendia um palito de fósforo e chegava bem perto do rosto do menino. Tortura infantil mesmo. Psicológica, terrível. Isso é uma das versões. Até que um dia pegou fogo no estúdio mesmo. No estúdio dele pegou fogo, o garoto fugiu. Alguns dizem que fugiu, outros dizem que o garoto veio a falecer. Mas também é uma das versões. O Marcelo vai contar outras ainda, diferentes. Tem a terceira versão aí, seria que o Bragolin, para poder pintar essas crianças, ele teria usado como modelo crianças de verdade que eram órfãos. Ele foi num orfanato mesmo. Já ouvi isso também. Ele foi num orfanato e cada vez que ele ia lá, ele retratava uma criança diferente. E óbvio que nessa versão o orfanato acaba sendo destruído, obviamente, por um incêndio também no final, né? Agora, o curioso, Marcelo, é que se você olhar direitinho, por exemplo, nessa pintura aqui, você vê claramente um rosto atrás do quadro, da menina, na parte superior ali do quadro da menina. Neste outro quadro, também atribuído ao pintor, a gente consegue perceber, ou pelo menos imaginar, né, que a menina está sendo enforcada, né, como se fosse o próprio pescoço da menina, forma uma mão. Estranho. E parece a manga do casaco do algoz da garota, né? Se você olhar direitinho. É bem sinistro mesmo, cara. Já nesse aqui, você observa que a menina parece que ela está segurando o próprio braço, porque você não vê o braço direito dela, mas você vê o esquerdo. E o que seria o pullover, o casaquinho dela, se você olhar direitinho, parece que é o sangue escorrendo. Parece sangue mesmo, Jorge. E a gente repara que em relação ao braço, não tem como aquele ali ser o braço dela. Anatomicamente fica esquisito. Ela teria um braço gigante, né? Muito comprido. Então surgiu essa lenda sobre a lenda aí, dizendo que o braço dela direito teria sido arrancado e o braço esquerdo estaria segurando o braço direito. Coisa mais escabrosa. E a gente vai falar mais um pouquinho desse quadro, que é o que ficou mais famoso, né? Aquele que eu vi lá na casa do meu vizinho. Que teve na minha casa também. Você também teve na sua casa. Esse acho que é o mais famoso de todas as pinturas do Bragolin, que é esse garoto aí, né? E quando a gente consegue enxergar aí, a impressão que dá é que tem um monstro, né? Um sapo, um peixe, engolindo o garoto, né? Vamos virar o quadro aí para vocês conseguirem perceber melhor. E é mais uma daquelas imagens que depois que a gente consegue ver, não consegue mais desver. Bom, segundo a mesma lenda urbana, o Bragolin teria pedido a todas as pessoas que adquiriram seus quadros que se desfizessem dos mesmos. Inclusive sobre se desfazer, né? O jornal que começou toda essa onda
de lendas urbanas a respeito das pinturas das crianças que choram, teria feito uma campanha para que as pessoas que tivessem os quadros em suas residências, ou reproduções, né, levassem essas reproduções para a sede do próprio jornal, né, do próprio The Sun, para poder fazerem uma grande fogueira e queimar. Olha só que absurdo, a gente chega numa situação que é quase uma situação de censura, né? Porque queimar obras de arte, né? Então isso aconteceu de verdade, vou deixar algumas imagens aí para vocês verem, que isso realmente as pessoas ficaram histéricas, achando que isso era verdade, como o Jorge tinha falado no início, uma lenda urbana, né, uma fake news. E hoje a gente tem até recursos, né, para pesquisar se uma coisa é verdadeira ou falsa. Você imagina naquela época? Naquela época, a propaganda boca a boca, o que todo mundo falava era isso, então passou a ter telefone sem fio terrível. Telefone sem fio que tomou proporções de realidade. As pessoas realmente levaram seus quadros para a série The Sun e foi feita essa fogueira. É uma coisa bem polêmica, né? Ridícula, eu diria, mas realmente aconteceu. E reza a lenda também que esse pintor teria dado uma entrevista. Como é que é isso, Jorge? Rapaz, você não sabia não? Giovanni Bragolin deu uma entrevista pro Fantástico, desmentindo isso tudo e explicando. Você viu essa entrevista? Claro que eu vi, foi na década de 80, cara. Você viu? Lógico. Você viu? Você viu? Eu não vi, nem o brincalhão do Marcelo não viu, simplesmente porque isso é outro fake news antes do fake news ser inventado. Então agora que a gente chegou até esse ponto, Marcelo, explica pra gente o que aconteceu na realidade, além de todo esse sensacionalismo do The Sun por causa da competição com o Daily Mirror. Falo sim, mas antes você vai deixar um like aqui nesse vídeo. Peço a você que se inscreva no canal se você chegou aqui caiu de paraquedas. Tá? Dá trabalho, a gente faz uma pesquisa sobre o assunto para poder trazer cada vez assuntos interessantes para você. E compartilhe com seus amigos aí. Acione o sininho para ficar por dentro das novidades e bota aí nos comentários. Você já tem um quadro desse na sua casa? Você conhece outra história envolvendo essas pinturas? Pô, a gente fica super curioso. Compartilha com a gente aí. A gente quer saber a experiência de vocês e também porque isso ajuda a gente a engajar, tá, o nosso canal junto ao YouTube. Então, comentem. Bom, Jorge, o que acontece é que teve um incêndio que foi relatado realmente, onde o quadro sobreviveu, digamos assim. Realmente o quadro não queimou. Ele permaneceu intacto no incêndio, mas o incêndio foi debelado logo no início, né? Apesar de ter queimado quase tudo. E o que consegue se apurar hoje é que o quadro, as reproduções dessas impressões do quadro, essas cópias, eram feitas sobre uma madeira, um compensado de alta densidade. Então ele demorava muito a pegar fogo. Então por isso que o quadro teria sobrevivido ao incêndio. Então a partir disso o The Sun pegou esse fato e construiu toda essa narrativa que perdura até hoje. As 27 ou 28 crianças que serviram de modelo para os quadros de Bragolin eram crianças normais, encontradas em parques e escolas selecionadas lá em Veneza, na Itália. Simplesmente isso, gente. E nunca, nunca, nunca queime obras de arte. Gostou? A gente fica por aqui e um beijão para vocês.